literatura norte-americana começa antes do colonialismo, com a passagem de histórias entre as tribos indígenas que já viviam lá, embora a forma de passagem dessas histórias seja oral e não escrita. Porém, a primeira fase que consideram da literatura norte-americana começa durante o colonialismo, ou 13 colônias, no século XV, e como tal, demonstra a maior parte de suas obras focadas em cartas de descobrimento e informativas. A outra parte da literatura é focada em poemas ou cartas normalmente de cunho religioso. Esse trabalho pretende abordar os fatores que cercam essa literatura que estava surgindo, tal como o contexto histórico na qual surgiu, os personagens importantes para a época, as obras que fizeram, as obras cinematográficas, os fatos importantes e algumas curiosidades. A base da literatura americana tem início com a transmissão oral de mitos, lendas, contos e letras, sempre de canções, das culturas indígenas. A tradição oral do indígena americano é bastante diversificada. As histórias indígenas fazem parte de uma brilhante reverência à natureza como mãe espiritual e também física. A natureza é viva e dotada de forças espirituais. Os principais personagens podem ser animais ou plantas, geralmente totens associados a uma tribo, um grupo ou um indivíduo. Os valores da sociedade na época eram o relacionamento com a natureza, a bravura, a medicina, o respeito pelos mais velhos, as histórias orais, os heróis épicos, os animais e ciclos. Aconteceram grandes guerras entre tribos durante o começo da colonização e em reservas. O primeiro contato conhecido e comprovado entre os americanos e o resto do mundo começou com a famosa viagem de um explorador italiano, Cristóvão Colombo, financiada por Isabel, rainha da Espanha. O Diário de Colombo e sua epístola, impresso em 1493, conta o drama da viagem. A literatura colonial norte-americana conta com 5 autores importantes: John Smith, capitão da Marinha Real Britânica; William Bradford, governador da colônia de Plymouth; Anne Bradstreet, primeira pessoa a ser reconhecida como poeta nos Estados Unidos da América em 1650; e Edward Taylor, um poeta, pastor e médico colonial americano. A participação da Inglaterra na expansão marítima dos europeus para novas terras ocorreu posteriormente às espreitadas realizadas por Portugal e Espanha, que desde o século XV haviam se lançado às expedições no Oceano Atlântico. Apesar da diferença temporal, a colonização inglesa na América do Norte foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra e de suas colônias no norte do continente americano, conhecida como as 13 colônias. A primeira tentativa de ocupação na América do Norte pelos ingleses ocorreu com Walter Hagley, que organizou 3 expedições à região no fim do século XVI. Hagley não conseguiu o sucesso esperado com as expedições, em virtude dos constantes ataques dos povos indígenas que habitavam o lugar. A perseguição religiosa aos puritanos dos calvinistas ingleses, principalmente depois da criação do anglicanismo com Henrique VIII, levou-os a se deslocarem para a América. O objetivo era criar espaços de vivência onde podiam exercer livremente seus preceitos religiosos. A primeira expedição de puritanos para a América do Norte ocorreu em 1620, quando o navio Mayflower atracou onde hoje se localiza o estado de Massachusetts. Nessa região, os puritanos criaram o primeiro núcleo de colonização conhecido como Plymouth. Além das disputas políticas e religiosas que em períodos diferentes levaram anglicanos e puritanos à América. Houve também a expulsão de grande parte da população camponesa dos campos, principalmente com os cercamentos. Esse processo de cercamento de terras por grandes proprietários gerou um inchaço populacional urbano, contribuindo para que parte da população emigrasse para a América do Norte. Ao contrário dessa intolerância religiosa da Nova Inglaterra, as colônias centrais, que é Nova York, Delaware, Pensilvânia e Nova Jersey, mostraram-se mais abertas à vinda de grupos sociais de distintas crenças.
Além disso, destacou-se na colonização dessas áreas a presença de holandeses, suecos, escoceses e de outros povos europeus. No aspecto econômico, as colônias centrais aproximavam-se de suas vizinhas do norte, ganhando destaque a formação de um importante centro comercial na cidade da Filadélfia. Essas duas regiões conheceram o desenvolvimento de uma economia autônoma de metrópole, mercantil e manufatureira. Uma característica distinta das colônias do Sul, região formada pelas colônias da Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Geórgia, o sul das 13 colônias, eram marcadas pela produção agrícola em sistema de plantação. Monocultura trabalhada por meio da mão de obra escrava, em grandes propriedades e destinada à venda do mercado europeu. Existia nessa região uma lógica de povoamento distinta em face do trabalho escravo e da produção agrícola de tabaco, algodão, arroz e do índico, que é o anil para a Europa. Apesar das diferenças, o que unia essas colônias, além da origem comum da maioria da população, foi a política de extermínio realizada contra os povos indígenas na região. Apaches, Sioux, Comanches, Cheyennes, Iroqueses e Esquimós foram exterminados e expulsos de suas terras pelos colonizadores europeus. As obras desse período geralmente seguiam duas vertentes. Algumas obras, como Description of New England and A True Relation of Occurrences and Accidents in Virginia, escritos por John Andrew Smith, e a obra Of Plymouth Plantation, de William Bradford, se tratam de relatos do Novo Mundo e das colônias no país. Já obras como o poema Upon the Burning of Our House, Jane Bradstreet, e o poema Upon a Spider Catching a Fly, de Edward Taylor, expressam em metáforas e relatos as crenças da época de que todos os desastres e infortúnios que aconteciam às pessoas eram uma lição de Deus, para que não se desviassem do bom caminho. O filme que trouxemos é Pocahontas. O filme se baseia na história de Pocahontas, uma índia nativa que se apaixona por John Smith, um dos exploradores ingleses que haviam invadido sua aldeia. O contexto do filme se passa na América do Norte e Sul dos Estados Unidos hoje e no embalo da chegada dos colonizadores na América pelas grandes navegações. Após a ascensão bem-sucedida de Portugal e Espanha na retirada de especiarias e conquistas de terras em diversos locais, países como Inglaterra resolveram participar também. E aí entra a história de Pocahontas, um dos primeiros filmes da Disney baseados em uma história real. Quando o rei inglês demanda a exploração da América do Norte, Smith e seus companheiros partem à procura de ouro e outros materiais. Porém, a região não possuía ouro nem outras pedras, e a situação com os selvagens, como eram chamados os índios norte-americanos, acaba se agravando e gerando revoltas sangrentas dos mesmos. Pocahontas entra também no conceito de bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, em que o índio busca um equilíbrio com seu meio e a preservação do mesmo. Apesar do conceito brilhante, o filme é focado principalmente no romance de John e Pocahontas, fugindo um pouco da realidade, mas demonstrando quanto as diferenças são irrelevantes para os dois. Curiosidades. O Novo Mundo é um termo criado pelos europeus para designar o continente americano. A expressão teve seu uso difundido no período do descobrimento do novo continente, a América, pois até então era desconhecido pelos europeus, vindo a ser algo novo em relação aos continentes já conhecidos. Essa visão é eurocentrista, porque na visão dos europeus não existe história antes da sua chegada. Um outro aspecto que influenciou a literatura da época foi o movimento puritano, que acabou se tornando a escola literária vigente naquele momento. A religião possui uma forte presença nas obras da época, sendo baseada em registros diários e contas históricas. As obras eram estruturadas como cartas, crônicas, histórias, dicionários, peças religiosas e poemas épicos. Estes textos se tornaram importantes documentos históricos. As mulheres geralmente trabalhavam dentro e fora de casa, produziam alimentos, roupas, velas e entre outros. Portanto, o papel social desempenhado pela mulher era extremamente importante. Elas também não tinham uma autonomia nas colônias, ficavam às sombras de seus maridos ou pais. Uma mulher poderia se casar uma única vez. O divórcio existiu por um curto tempo, mas posteriormente foi extinto. Devido à riqueza de conteúdos na literatura dessa época, é possível utilizar informações como repertório cultural na redação de grandes vestibulares, como o Enem. A obra True
Relation of Occurrences and Accidents in Virginia, de 1608, de John Andre Smith, até ganhou uma animação infanto-juvenil chamado de Pocahontas, produzida pela Walt Disney, pode ser citada em casos onde se pretende falar sobre os aspectos negativos da colonização, a violência contra os nativos das Américas, o interesse econômico que ultrapassa os limites do respeito ético. E na outra obra, of Plymouth Plantation, de William Bradford, o autor afirma que existem uma parcela de humanos perversos por natureza, dos quais não se pode aplicar leis e não possuem governo. Quando se controla um indivíduo do arquétipo supracitado, ele tende a fazer crimes cada vez mais perversos. Esse pensamento pode ser utilizado em temas que contemplem um aspecto social, dando para concordância com o autor, afirmando que existem pessoas que são ruins por natureza, entre aspas, ou discordando, indicando que esse pensamento é atrelado com preconceitos raciais e religiosos, visto que na época e na obra, a religião e raça eram determinantes em processos judiciais. Fica nítido que a literatura norte-americana foi grandemente influenciada pela literatura inglesa, sua principal colonizadora. Mas existe também espaço para um debate. O ato de desconsiderar a cultura local e querer impor um padrão eurocêntrico no local foi correto? Claramente não. Embora sempre foi e sempre será mais difundido o lado eurocêntrico da história, não podemos desconsiderar os povos nativos norte-americanos que já possuíram uma história antes de qualquer colonizador chegar lá. As histórias passadas oralmente ou por meio da escrita possuem o mesmo valor histórico na criação e desenvolvimento da população dos Estados Unidos da América, e esse trabalho tentou evidenciar um pouco dos dois lados.